Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição. E hoje, sábado 30 de agosto de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 10, que ela tem como título A Aliança e o Modelo, que é esta lição aqui, meus amigos. A Aliança e o Modelo. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda esta semana, nós falaremos sobre a aliança e o modelo que Deus deu para os seus filhos, o povo de Israel, e principalmente quando o Senhor concedeu a liberdade ali no Egito, e Ele estabeleceu uma aliança de amor, de bondade. E nessa semana a lição está baseada nos livros de Êxodo 24, Ezequiel capítulo 36 e Êxodo 31. E já na abertura da lição dessa semana, nós temos essa figura aqui, ó, que vocês podem observar aí, onde Deus mostra para nós o desejo dele querer realmente habitar entre nós. Porque desde a criação do homem, Deus o fez para que ele pudesse ter um relacionamento íntimo com o ser humano. E eles criaram, a Trindade criou, o Pai, Filho e Espírito Santo criou Adão e Eva para justamente ter essa intimidade. E Deus sempre pela manhã e na virada do dia, que é após o pôr do sol, Deus ia lá falar pessoalmente com Adão e Eva, e eles começavam a ter assim um relacionamento de pai para filho, para que eles pudessem conhecer todo o universo, todos os animais, as plantações. Porém, com a entrada do pecado através do erro, né, de nossos pais, que foram enganados por Satanás, quebrou-se realmente esse relacionamento e houve um afastamento realmente nosso de Deus, porque o pecado fez isto, porque a glória de Deus já não permitia a presença de Deus entre nós. Se a glória de Deus viesse em um pecador, ele é consumido. E assim Deus, no decorrer realmente da história do ser humano, ele adotou o povo de Israel como seu povo e o libertou ali do Egito e fez com que eles realmente pudessem servi-lo, né? E ele foi educando esse povo nessa caminhada que eles tiveram ali na saída do Egito até a terra prometida de Canaã. E o que nós vemos aqui nessa figura aqui, ó, vocês podem ver, que Deus, para que ele pudesse ter fazer sua vontade de ter um relacionamento íntimo e morar no meio do povo, ele pediu para que Moisés construísse aqui um tabernáculo e que ele pudesse habitar no meio de nós, ou seja, no meio do povo de Israel, que está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8. E ele pede para Moisés para que ele construísse esse tabernáculo terreno idêntico ao que há do céu. E ele dá todas as dimensões que você pode ver aqui, que é um tabernáculo retangular. E Deus pede para que ele construa realmente conforme dimensões exatas, né, do tabernáculo existente no céu. E nessa construção, o tabernáculo ele era retangular, feito assim por várias cortinas, onde possuía o lugar santo e o lugar santíssimo.
e que ficava ali onde ficava a Arca da Aliança, que ela ficava justamente nesse lugar santíssimo, com os 10 mandamentos, onde somente um sacerdote poderia adentrar aquele local. E assim Deus dava as mensagens para o povo através realmente do sacerdote, onde todas as mensagens que Deus dava para eles eram recebidas. E Moisés era considerado realmente um sacerdote e um profeta. As únicas pessoas que podiam ter assim intimidade com Deus e que poderiam falar com o Senhor era através do profeta ou do sacerdote. E aqui o líder do povo de Israel, Moisés, ele era um sacerdote e era realmente esse mediador entre os homens e Deus, porque Deus escolheu realmente Moisés. E na caminhada para a Terra Prometida, é construído então esse tabernáculo terreno, e por fora você pode ver que existem 6 cabanas de cada lado, onde ficavam as 12 tribos de Judá, que elas ficavam fora realmente do tabernáculo, né? Eles só adentravam quando havia culto, ou quando eles iam fazer sacrifícios, né? Para levar realmente um cordeiro sem mácula para ser morto ali, em decorrência do pecado deles que apontava para Jesus. Então essas cabanas que estão aqui, essas tendas, né? Elas são as 12 tribos que eram divididas em famílias, e ao redor ficavam o restante das pessoas e animais. E o que nós vemos nessa lição, né, que maravilhosa aqui, que Deus sempre quis ter um relacionamento íntimo com o ser humano. Onde no Jardim do Éden foi o início de tudo isso, onde Deus andava de mão dadas realmente com os nossos primeiros pais. Porém, após o pecado, nossos primeiros pais, houve esse afastamento, né? Devido à glória de Deus, senão iria fulminá-los. E quando Deus escolhe o povo de Israel como sua particularidade, né? Como sacerdócio real, uma nação santa, e após ele libertar os israelitas ali da escravidão do Egito, Deus, no caminho para Canaã, Deus faz uma aliança solene entre o seu povo, que é confirmada ao fazer um convite a Moisés para que Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel, para eles subirem ao Monte Sinai para adorarem ao Senhor, mas de longe assim, né? Porém, só Moisés poderia se aproximar de Deus como mediador, como sacerdote. E ali é feita essa aliança entre Deus e seu povo. O povo de Israel se compromete a obedecer às leis divinas, enquanto Deus promete ser seu Deus, que os protegia, os guiava em todos os momentos e os livrava dos inimigos. E aqui todos têm essa visão assim da glória de Deus, que foi realmente nesse desenho que eu mostrei para vocês aqui, ó. Que vocês podem ver aqui, ó. Aqui está a glória de Deus, é Deus realmente falando com o sacerdote ali, ó, no tabernáculo, né? Então nós vemos esse Deus realmente maravilhoso, e onde aqui na visita que Moisés faz com a liderança da igreja, na época, eles têm essa visão da glória de Deus, mesmo ao longe, já lá no Monte Sinai, onde todos assim mencionavam e destacavam a santidade e a majestade do Senhor, e observavam a importância da presença do Criador para que realmente instruísse o povo de Israel, a cada um, a como seguir realmente para a Terra Prometida. E Deus, através da nuvem da glória, se manifesta no tabernáculo para realmente tirar os pecados de cada pessoa, quando ela levava realmente um cordeiro sem mácula ali, para ser morto por ela. E era uma forma contínua assim de Deus cuidar do seu povo. E esse era o desejo de Deus como Criador Redentor, de habitar no meio deles, né?
Deus nos criou para vivermos em profunda paz e harmonia com Ele e que nós fôssemos realmente seus filhos, né? Porém, o nosso relacionamento significativo com outras pessoas só se dá em nós vivermos em unidade, né? E vivermos um tempo juntos, assim, para nós conhecermos as pessoas. E com Deus também é assim. Nós temos que ter um tempo com Ele, deixar esse tempo todos os dias, para nós conhecer melhor o Senhor, confiar nele e acabar tendo fé no Senhor. E isto só se obtém se nós contrairmos com tempo, dedicação e respeito, assim como deve ser com Deus, o Criador e mantenedor do universo, com uma relação assim vertical, né, com Deus, como mostra o desenho que eu mostrei acima para vocês. E com toda certeza será uma experiência tremenda e edificante e fantástica desse crescimento para todos nós, aqueles que têm essa oportunidade, a experiência de ter com Deus, mas Ele, Deus, dá esse livre-arbítrio para você decidir se aceita ou não aceita o Senhor. Aqueles que desejam o Senhor, eles terão bastante tempo em uma comunhão, em um aprendizado na sua vida. E pensando nisso, Moisés começou este relacionamento com Deus e se aprofundou e conseguiu ser um grande líder espiritual. E por isso, o responsável pela lição da escola sabatina dessa semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Está lá em Êxodo 24:3. E ali foi feita a aliança, porque o povo concordou com isso. E Moisés, como havia mencionado, ele era o único que recebia diretamente a palavra de Deus e ele transmitia para o seu povo. E aqui nesse ritual é formalizada a aliança que Deus fez com o seu povo, que através das palavras de Moisés, o povo oralmente prometeu obediência e Moisés escreveu isto e ratificou essa aliança, e assim Deus e o povo se uniram da forma legal e confirmavam da forma falada e escrita esta aliança. Para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual, o nosso contato com Deus ele tem que ser de uma forma prática, né? Ou seja, nós devemos estudar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, diariamente, onde Deus fala conosco e através de oração nós clamamos pela presença do Espírito Santo para nos dar entendimento e sabedoria, para que nós possamos seguir esse caminho com Deus, para que possa ser aberto o nosso coração e nós termos esse entendimento. E assim na lição de hoje que nós observamos, a graça divina, ela inunda cada coração dos israelitas naquele momento em que Deus dá realmente a aliança para o povo. E o cuidado que Deus mostrou durante toda a caminhada deles, desde lá do Egito até a terra prometida de Canaã, Deus foi extraordinário, numa poderosa demonstração de sua glória no Sinai, porque Deus ia protegendo aquele povo naquela caminhada, onde uma nuvem ia por cima de todo o povo, que não deixava que o sol escaldante machucasse eles, e que à noite também tinha fogos assim por cima da nuvem, que mantinha a temperatura e eles iam caminhando, sabe? Algo fantástico, sobrenatural. E ali Deus pronunciou essas 10 promessas, né? A dádiva, né, do decálogo, né, ou seja, dos 10 mandamentos, que nós vivemos e podemos observar ali no livro de Êxodo, capítulo 20. E ali está detalhado o código da aliança, que nós vemos na lição anterior, que nós podemos estudar aqui, que está em Êxodo 23, versículo 1 até 19. O que Moisés, Arão e seus filhos e os 70 anciãos contemplaram não foi simplesmente assim uma visão como aconteceria com os profetas, por exemplo,
mas eles viram a Deus e comeram e beberam, como diz lá em Êxodo 24:11. E estavam assim na presença do Senhor, como menciona a Bíblia. E assim, na medida que Deus nos abençoa e cumprimos a nossa obrigação por amor, seremos um canal de bênçãos para as demais pessoas. Lembrando sempre que o foco deve estar em Deus e não em nós mesmos, né? Como diz Hebreus 12, versículos 1 e 2. E nesta semana nós nos aprofundaremos com detalhes no estudo da lição 10, Aliança e Modelo, onde falaremos sobre os seguintes assuntos. Primeiro, o Deus dos relacionamentos e da intimidade é o Deus vivo das Escrituras. E para que Ele, Criador, é mais importante as pessoas e não os objetos. As pessoas são importantes para Deus porque é intimidade. E que Ele criou, e seu propósito é intimidade com os seres criados. Mas quais são as funções da palavra de Deus e por que a aspersão do sangue no tabernáculo desempenharam a confirmação da aliança entre Deus e seu povo? Saberemos a resposta em estudos diários que nós teremos, que está em Êxodo 24, versículos 1 até 8. Segundo ponto, após firme restabelecimento da aliança com Deus, Moisés subiu novamente ao Monte Sinai. Mas que experiência extraordinária foi vivida pelos líderes de Israel lá no monte? Veremos essa resposta que está em Êxodo 24, versículo 9 até 18. Em 3 ocasiões, os israelitas declararam fervorosamente que eles obedeceriam a Deus. Mas como a obediência acontece em nossa vida, para nós realmente sermos fiéis a Deus, a resposta estará nessa semana de estudos, que está em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 até 28. Deus ensinava o povo por vários meios, um deles é o santuário. Mas quais verdades práticas e teológicas são encontradas nos ensinos feitos aos israelitas que são importantes para nós hoje? A resposta estará, meus amigos, em Êxodo 25, versículo 1 até 9. E é por isso que Deus tem clamado a todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Quando nós aceitamos verdadeiramente a Jesus como Salvador, obedecendo seus estatutos e mandamentos, nós ganharemos de presente de Deus algo tremendo e poderoso, chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo dele, Jesus, com sua noiva, a igreja. E todos tenham realmente um dia bem abençoado, em nome de Jesus. Um grande abraço, João Carlos Amorim.